A decisão estava tomada. Com o coração acelerado e a convicção de quem não teme consequências, ele finalmente daria um basta naquilo que já não fazia mais sentido. E para impressionar a mulher que agora ocupava seus pensamentos, resolveu fazer o anúncio na frente dela, um gesto ousado, quase heróico. Se ao menos soubesse o que viria pela frente, jamais teria coragem de discar aquele número. Boa noite, queridos ouvintes. Hoje eu preparei algo que vai mexer com vocês. Uma história real, daquelas que faz a gente repensar tudo. Conhecem aquele tipo de homem que parece inquebrantável? Que toma decisões com a frieza de um estrategista e não hesita diante de nada. Pois é, mas será que eles existem de verdade? Ou será que, no fundo, todos nós temos nossos limites? Tônia, com um suspiro longo e dramático, soltou a fumaça do cigarro em direção ao teto da salinha de fumantes. As amigas, sempre solidárias, balançavam a cabeça em aprovação. É isso aí, menina. Homem hoje em dia não vale nada. Medroso, dependente, não faz nada sem pedir permissão para a mãe ou para a esposa. Para onde a gente olha, é a mesma história. E ela tinha razão, pelo menos era o que parecia. E aí, meninas? O que será de nós? Para onde esse mundo está indo? Victor, que ouvia tudo em silêncio, apenas resmungou algo entre os dentes. Falam como se fossem donas da verdade. Minha mãe, por exemplo, é o oposto disso tudo. Sempre impecável, casa arrumada, filhos criados com esmero, marido bem cuidado, e ainda sobra tempo para cuidar da horta. Ou então a minha Vissa. Chega em casa, o cheiro de comida caseira toma conta do ambiente, as crianças estão bem cuidadas, a casa brilha, e ela ainda acha um jeito de me ajudar com a minha mãe. Enquanto umas só sabem reclamar, pintar as unhas e esperar que o mundo lhe sirva tudo de bandeja. Ele pensava isso enquanto ouvia os desabafos das colegas de Tônia, comparando-as com a própria esposa, e na comparação, Vissa saía sempre vencedora. Com pressa, saiu do trabalho antes da hora. Em casa, com certeza, ela já estaria à sua espera, a mesa posta, seu prato favorito pronto, e aquele sorriso que mesmo depois de tantos anos, ainda o fazia se sentir especial. Quantas vezes ela havia jantado sozinha, esperando por ele? Quantas vezes adiou suas próprias necessidades para que, quando chegasse, pudessem dividir o dia, as risadas, os silêncios? Sim, ele tinha uma boa esposa. E a mãe aprovaria. Mas aquele dia não seguiria o script que ele havia imaginado. O telefone tocou quando já estava quase saindo do escritório. Era Vissa, a voz entrecortada, quase sufocada pelas lágrimas. Sua mãe está no hospital. Sem entender direito o que acontecia, Victor correu para lá, onde o médico de expressão sombria lhe deu a notícia. Sua mãe havia sofrido um choque emocional tão forte que o coração não resistiu. Os termos técnicos pouco importavam. Ele só queria saber uma coisa: onde ela está? E o que eu posso fazer? A resposta foi seca: sua mãe precisa de repouso, reabilitação longa, e provavelmente cuidados pelo resto da vida. Foi Vissa quem lhe contou o resto: um curto-circuito, um incêndio na casa da mãe, o pânico, a confusão. Os vizinhos chamaram os bombeiros e depois ligaram para a nora. Ela vai ficar bem, Vissa tentava acalmá-lo. O importante é que está viva. E por um tempo, Victor acreditou nisso. Até que a mãe foi morar com eles. No começo foram apenas birras, choro sem motivo, explosões de raiva. Depois vieram as acusações. Ela xingava os netos, jogava comida no chão, recusava-se a comer por dias e, de repente, os culpava por tudo. Vissa aguentava tudo em silêncio, entendendo que aquela não era mais a mulher forte que conhecia, mas alguém doente, frágil, perdida. As crianças, ela mandava para a casa dos avós maternos sempre que possível. Já dele, esperava apoio. Mas Victor não conseguia encarar aquela versão distorcida da mãe. Era demais. A casa, antes um refúgio, tornou-se um campo minado. A esposa com olheiras, o jantar frio, a mãe gritando por qualquer coisa. Cada vez mais ele inventava desculpas para ficar no escritório, ignorava as ligações de Vissa, evitava voltar para casa. Até que certo dia Tônia, a mesma que criticava os homens frágeis, olhou para a mancha de sopa na camisa dele e soltou, quase sem pensar: por que você não contrata uma cuidadora? Victor franziu a testa. Você pagaria? Tônia riu, amarga. Com o que, Vissa? Eu não ganho milhões. Já tenho você, as crianças, sua mãe. Onde é que eu arrumo dinheiro para mais isso? Ele explodiu. Como assim? É a minha mãe. Nunca, jamais me peça uma coisa dessas. Seria bom se nossos filhos tivessem metade do caráter que ela tem. As palavras saíram duras, sem filtro. Ultimamente pouco importava como Vissa se sentiria. E não era à toa. Há meses Tônia, a mesma que desdenhava dos homens submissos, era quem o consolava nos momentos de fraqueza.
Não era tão burra quanto parecia, até conseguia preparar um café decente e, com um pouco de sorte, uma omelete comestível. O resto, bem, seus outros talentos compensavam qualquer falha. Mas havia algo que o incomodava. Ele lembrava muito bem do dia em que ouvirá, sem querer, Tônia e as amigas ridicularizando os homens que se deixavam dominar pelas esposas. E pior, via como ela se encolhia toda vez que alguém a chamava de esposa de fulano. Por 6 meses, Victor conseguiu equilibrar as duas vidas. Até que tudo desmoronou. O novo colega chegou ao escritório. Alto, seguro, do tipo que faz as mulheres suspirarem, inclusive Tônia. Cada vez mais, o nome dele aparecia nas conversas, e isso deixava louco de ciúme. Foi então que decidiu, chegará a hora de cortar o mal pela raiz. Com a coragem de quem não tem nada a perder, descou o número de Vissa. Que Tônia ouvisse. Que entendesse que ele era capaz de tudo por ela, até mesmo de acabar um casamento. Finalmente atendeste disse, com voz grossa. Eu liguei porque tenho algo a dizer, e você vai ouvir. Pensei muito e cheguei à conclusão. Não aguento mais. Você deixou de ser a mulher que eu queria, a esposa que eu merecia. Não vou perder mais tempo com isso. Vou pedir o divórcio. Do outro lado, silêncio. Tão longo que ele precisou perguntar. Vissa, você está aí? Estou. E ouvi tudo. A voz era calma, quase gelada. Se é o que você quer, tudo bem. Faça o que tem que fazer. Victor sorriu triunfante e olhou para Tônia, que o observava com admiração. Pronto. Acabou. Mas então Vissa continuou, e cada palavra foi como um soco no estômago. As crianças ficam comigo, claro. Isso nem se discute. Ah, e sobre a casa. Obrigada pela generosidade, mas você parece ter esquecido que o apartamento é meu. Ou melhor, da sua mãe. Ela que é a dona. Se quiser discutir isso, converse com ela. Victor sentiu o chão sumir. Tônia, que escutava tudo com um sorriso malicioso, agora o encarava com uma mistura de choque e decepção. E sua mãe? Vissa não havia terminado. Leve-a com você. Eu não assinei contrato para ser cuidadora, e já cansei de aguentar essa situação. Se quiser aumentar a pensão, ótimo. Vou usar cada centavo para colocar as crianças na melhor escola. E não me importo com o que vão pensar. Afinal, você é que está desistindo, não eu. Victor tentou protestar, mas as palavras não saíram. Tônia virou o rosto enojada. E pela primeira vez ele entendeu o peso de suas escolhas. Se ao menos soubesse. Se ao menos tivesse imaginado que a mulher que sempre esteve ao seu lado era muito mais forte do que ele jamais seria. Pensou que poderia combinar que ela ficaria com a mãe dele, afinal Tônia já conhecia todos os hábitos, todas as manias. É só uma velha frágil, não pesa, não ocupa espaço, ele chegou a murmurar como se fosse um favor. Mas a resposta foi um riso seco, cortante como vidro. Seu tempo de negociar acabou, Victor. Estou exausta e não vou, por livre e espontânea vontade, carregar o fardo que é sua mãe. Compre um apartamento para ela, arranje uma cuidadora, sua vida, seu problema. E eu? Devo me enterrar viva para que você viva confortável? Não. Decidido. 2 horas. Nenhum objeto, nem um suspiro dela aqui dentro, ou juro que ponho as duas, ela e as malas do lado de fora como lixo. O telefone desligou. O pânico tomou conta dele. Victor olhou para a amante, que manteve um sorriso contido, quase profissional. O que ela disse? Balbuciou como se não tivesse ouvido cada palavra. Que você leva a velha embora. E que vai aumentar a pensão, respondeu a mulher secamente enquanto ajustava o colar. Ele olhou ao redor para o apartamento que reformara com tanto zelo. Tudo como Tônia queria, os azulejos importados, os móveis sob medida, as cortinas que ela escolhera num catálogo francês. Achou que ao dar a ela um lar perfeito, a mãe seria tolerada. Que absurdo! No começo a amante até fingira compreensão. Não é tão difícil cuidar de uma idosa, dissera, enquanto passava batom. Mas bastou a primeira semana para a máscara cair. A velha teimosa recusará-se a ser tratada como convidada. Não sou sua empregada nem sua boneca, preparem sua própria comida e limpem sua própria sujeira, seus ingratos. Gritara, arrastando os pés pelo corredor que Victor tanto se orgulhara de decorar. Ele tentou implorar, prometeu contratar uma enfermeira 24 horas, jurou que a mãe não atrapalharia. Mas Tônia já havia desligado. A porta bateu com um estrondo que ecoou como um veredicto. Puta que pariu, resmungou a mãe, arrastando os chinelos pelo chão. Essa sua ex é igual àquelas cadelas sem coração. E você, seu tolo, ainda corre atrás? Victor ignorou, descou novamente. Vica, amor, eu sei que está magoada, fui um idiota, mas me ouve. Eu mudo, juro. Nunca mais, nunca. A mãe sente sua falta, as crianças também. Não nos abandone. Por favor,
Falava, sem perceber que do outro lado só havia o silêncio de quem já havia se libertado. Alô? Vika? Amor? O telefone caiu na chamada. O número estava bloqueado. E foi então que Victa, pela primeira vez em anos, respirou aliviada. Livre do marido. Livre da sogra. Livre para, enfim, viver para si mesma, sem desculpas, sem culpas, sem a sombra de um homem que só soube escolher mal. Enquanto isso, em algum lugar, um canal de vídeos ganhava mais um like. Compartilhem, comentem e assinem. Abracem quem amam hoje. A vida é curta para perder tempo com quem não merece. A tela piscou e a história seguiu, como sempre, sem olhares para trás.